no limite da amizade, depois do beijo. Lara acordou antes mesmo que o sol ousasse nascer. O quarto, ainda mergulhado em penumbra, carregava um silêncio espesso, quase sufocante. Um silêncio que já não era o mesmo de antes. Tinha peso, densidade, memória. O beijo da noite anterior ainda queimava em seus lábios, como se tivesse sido tatuado ali. Ela permaneceu deitada por alguns minutos, imóvel, ouvindo apenas o som leve da respiração de Miguel ao lado. O espaço entre eles na cama era curto, mas parecia um abismo feito de medo, desejo e confusão. Ela fechou os olhos e sentiu de novo o toque dos lábios dele, a hesitação, o tremor das mãos que não sabiam onde repousar. Era real, tão real quanto o nó que agora apertava seu peito. O beijo não foi um erro, foi um grito mudo, uma verdade enterrada durante anos. E isso a deixava mais assustada do que qualquer outro gesto, porque ela sabia, depois daquele beijo, não existia mais o antes. Miguel fingia dormir, mas a verdade é que não conseguiu fechar os olhos durante a noite. O corpo ao lado dele era o mesmo que ele conhecia desde a adolescência, mas agora tudo nela parecia diferente. O cheiro da pele, o calor que emanava da respiração, até o silêncio dela, parecia novo. Ele sentia uma mistura dolorosa de culpa e alívio. Culpa por ter cedido, por ter tocado seus lábios nos dela como se tivesse esse direito. Alívio por finalmente ter provado, mesmo que por um instante, o que sempre sonhou em silêncio. Mas a alegria era silenciosa demais diante do medo. O medo de tê-la afastado, de ter cruzado uma linha que para ela talvez nunca tivesse sido tênue. Ele odiava não saber. Odiava a incerteza. E, acima de tudo, odiava o silêncio entre eles. Um silêncio que antes era confortável, cúmplice. E agora era um campo minado. Os primeiros raios do dia filtraram pela cortina pesada, criando desenhos suaves no chão do quarto. Lara se levantou sem dizer nada. Caminhou até o banheiro, com os pés descalços e o coração acelerado. Diante do espelho, viu algo que não reconheceu de imediato. Não era só a expressão cansada ou os olhos marejados. Era um brilho diferente, algo que vinha de dentro. O beijo de Miguel não apenas a tocou, ele a despertou. E isso era perigoso, porque uma parte dela queria sentir aquilo de novo, mas outra ainda estava presa a um relacionamento sem cor, sem verdade. No chuveiro, deixou a água cair sobre os ombros como se pudesse lavar a culpa, o desejo e principalmente a dúvida. Mas nada foi embora. Nada se apagou. Ao sair, enxugando os cabelos, viu Miguel sentado à mesa do pequeno quarto com 2 xícaras de café. O gesto era simples, mas íntimo. E isso mexeu com ela. Miguel ergueu os olhos ao vê-la. Tentou sorrir, mas o sorriso morreu antes de nascer. A tensão era quase palpável. Ela se sentou, ajeitou o roupão e manteve os olhos fixos na xícara. Ele quebrou o silêncio primeiro,
com a voz baixa, rouca, como quem pisa em terreno instável. Se quiser, a gente pode fingir que nada aconteceu. Ela não respondeu de imediato. O silêncio dela agora era outro. Não era medo. Era provocação. Foi só depois de alguns segundos que ela levantou o olhar, firme, e perguntou: É isso que você quer, Miguel? Fingir? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Ele não esperava por isso. O peito dele se contraiu, e por um instante, tudo o que ele tentou esconder durante anos veio à tona em um único olhar. Ele se levantou, caminhou até a janela e ficou de costas. Eu esperei tanto tempo para te tocar, Lara, mas não queria que fosse assim. Não no meio da sua confusão. Não enquanto você ainda está com o outro. Ela se levantou devagar, como quem carrega um peso invisível. Caminhou até ele, ficando próxima o suficiente para que ele sentisse o calor da sua pele. E como seria o jeito certo? Ela perguntou, com os olhos marejados, a voz quase sussurrada. Miguel virou-se devagar, e o olhar dele estava cheio de dor e desejo. Se você estivesse livre, se você me quisesse sem dúvidas. Lara respirou fundo. As mãos trêmulas tocaram o rosto dele com uma delicadeza que desarmou qualquer resistência. Eu não sei o que eu quero, mas sei o que senti ontem. E isso não foi um erro. A respiração dele falhou. O corpo inteiro reagiu ao toque dela. O segundo beijo não veio por impulso. Veio como uma decisão. Ela se aproximou devagar, olhando nos olhos dele até o último segundo. E quando os lábios se encontraram, não havia mais hesitação. Era uma escolha, uma entrega, um início. Beijo foi mais lento, mais profundo, como se quisessem gravar um no outro tudo aquilo que por tanto tempo foi negado. As mãos dele deslizaram pelas costas dela com reverência, com fome e cuidado. Ela segurou a nuca dele com firmeza, puxando-o para mais perto, como se ali estivesse o único lugar seguro do mundo. E pela primeira vez, o silêncio entre eles não era desconfortável, era sagrado. Não havia mais espaço para dúvidas, apenas para aquilo que finalmente se permitiam sentir. Ao se afastarem, ainda colados, ela sussurrou: Miguel, e agora? Ele a olhou como quem carrega um segredo antigo demais. Agora, a gente não finge mais. Se esse episódio mexeu com você, deixa o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ver mais histórias como essa. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora para clicar no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum episódio novo da nossa série. Conta aqui nos comentários. Você acha que a Lara fez a escolha certa? Você teria coragem de seguir o coração mesmo com tanto em jogo? E se você conhece alguém que vai se identificar com essa história, compartilhe o vídeo com ela. Às vezes, uma história pode tocar mais do que 1000 conselhos. E já fica pronta, porque no próximo episódio, Lara vai ter que lidar com as consequências do que viveu com Miguel. O que ela vai fazer? Vai continuar ou vai recuar?
No episódio O Preço da Escolha, tudo vai mudar. Te espero lá.